Seu nome é Yahshua, seu nome é Yahshua, seu nome é Yahshua, eu amo sim, oh, quanto eu adoro, a Ele eu me rendo, seu nome é Yahshua, eu amo sim. Aleluia, aleluia, louvado seja o Mashiach Yahshua, aleluia, aleluia, louvado seja Yahshua. Aleluia. Paz do nosso Rei e Salvador Yahshua HaMashiach a todos membros do corpo dele, do Salvador, a toda a igreja do Mashiach. Paz para todos. Amados irmãos, aqui me encontro mais uma vez direcionado pelo Espírito do Pai Eterno a compartilhar mais uma mensagem. Aconselho a você que não quer a verdade a não assistir esse vídeo, não assistir essa mensagem, não. Somente você que quer a verdade, você que tem orado, tem buscado, Pai, me ensina, Pai, me guia em toda a verdade. Você que tem clamado pela verdade da palavra, você assista esse vídeo. Pega para você aquilo que você vê que vai acrescentar, que é conveniente. Se você vê que não acrescenta nada, então lança tudo fora, tá bom? Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Se você assistir esse vídeo até o final, o teu coração vai se encher da paz que você tanto busca, da alegria. Como disse o nosso Salvador, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, eu vou lá dou. Amém? Então, à medida que você ouve a palavra, ela vai colocando dentro de ti a alegria e a paz. Amém? Então, eu quero compartilhar um texto que nós vamos ler e vamos estar estudando, versículo a versículo, e eu vou estar ligado com o Espírito do nosso Pai, para Ele colocar as palavras para eu falar, tá bom? O que eu vou compartilhar está no livro de João, que é chamado de Evangelho de João. No capítulo 6 de João, do versículo 53 até o versículo 58. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, para você acompanhar. Então, João, capítulo 6, a partir do versículo 53 até o versículo 58. Amém? Seu nome é Yahshua, seu nome é Yahshua. E por que eu estou falando o nome dele em hebraico? Porque o nosso Salvador, ele nasceu em Belém da Judéia. Amém? Falei alguma besteira? O nosso Salvador nasceu em Belém da Judéia. Significa que ele é um judeu israelita. Amém? Ele é um israelita judeu.
E uma vez que ele é israelita, ele não tem nome português, nem nome brasileiro, e nem nome latim. Ele tem um nome hebraico. Amém? Quem nasce no Brasil tem um nome brasileiro. Quem nasce na Inglaterra tem um nome inglês. Quem nasce na França tem um nome francês. Quem nasce lá em Israel tem um nome hebraico. Amém? Então, por isso que eu estou falando o nome verdadeiro dele. Tá? O nome dele não é Yeshua. Os israelitas messiânicos, eles falam que é Yeshua. Eles não querem que ninguém saiba o verdadeiro nome do Criador e nem do seu Filho. Em aramaico é chamado de Yehoshua. Em grego, de Ieso. Em latim, Iesus. E no português, Jesus. Tá? Porém, o nome dele é Yausha. Yausha. E nome, meus irmãos, nome não se traduz. Vê o nome do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, é Joe Biden lá, aqui no Brasil, em qualquer lugar, o nome dele é pronunciado Joe Biden. O nome do primeiro-ministro israelita de Israel, Benjamin Netanyahu, que eles lá falam Netanyahu, mas não tem nada Netanyahu, é Netanyahu. Então o nome dele é Benjamin Netanyahu, lá em Israel, aqui no Brasil, na França, em qualquer outro lugar. Nome não se traduz. Compreenderam agora? Por que eu falo o verdadeiro nome dele? Eu descobri o verdadeiro nome dele, então vou continuar, vou falar agora o nome dele verdadeiro, que é Yausha. Amém, meus irmãos? Então já deu tempo. Versículo 53, João capítulo 6, diz assim: Yausha, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. O ministério do nosso Salvador, aqui, antes de ir para a cruz, era uma trilogia. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Esse é o ministério que ele deixou para os apóstolos. Ele ensinava, ele pregava e ele curava, libertava. Amém? Falei alguma besteira? Então veja só. O nosso Salvador está falando a respeito de ter a vida abundante em nós. Essa vida abundante é a vida do Pai que ele veio trazer. Por isso que ele se revelou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque o Pai estava nele. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Tá? E a única maneira de ter a vida do Criador em nós, como o Salvador tinha, como Yausha tinha, ou aliás, como ele tem, né? Ele não tinha, ele tem, porque ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. E o Pai o ressuscitou dos mortos, então ele está vivo. Se ele está vivo, não ele tinha, não ele era, ele é. Ele
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Então ele está vivo. Ele não era, ele é. Ele é. Ele está vivo. Maravilha? Ele vive e reina. Reina na minha vida e quer reinar através da sua vida também. Mas ele só reina com a verdade. Somente com a verdade. Não é com engodo, com engano das religiões. É com a verdade da palavra. A palavra. O Salvador que eu quero passar, que eu recebi, é o Salvador das Escrituras, ou seja, da Taná. Não é o Salvador de religião ou denominação. É o Salvador da Escritura. E a palavra não é para massagear o ego, não é para trazer emoção para a alma. A palavra é para alimentar o espírito e fazer crescer espiritualmente. Por isso que ele fala, na verdade eu vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essa comida que ele está falando, meus amados amigos, não é aquele pão da ceia. E o sangue que ele está falando não é o vinho da ceia. É verdadeiramente a palavra e o Espírito. Por isso que ele falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se o homem não nascer da palavra e do Espírito, esse homem não tem a vida do Criador. Esse homem não tem o Espírito do Salvador, do Mashiach. Bom, o significado de Yahshua, o nome dele é o Criador salva. O Criador salva. O Criador do Universo. E a palavra Mashiach significa ou ungido, ou enviado. A palavra Mashiach pode ser traduzido, que significa o Messias. Tá? No português é chamado Messias. No grego é o Cristo. No hebraico é o Mashiach. Ra significa o. Então, Yahshua Ha Mashiach, que é Yahshua o Messias. Para nós brasileiros e portugueses, que tem o idioma português, falam português. Para os gregos, é Yahshua o Cristo. Tá? Então ficou esclarecido esse ponto. Vamos continuar. Versículo 54. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Salvador, ele diz que as palavras dele são espírito e vida. As palavras são espírito e vida. É a palavra que vivifica. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Então é necessário comer da palavra. O que é comer da palavra, pastor Hélio? Alguém pode perguntar. O que é comer da palavra? É aceitar a palavra das Escrituras conforme ela é. Você está entendendo? Sem filosofia, sem manuseio, sem malícia humana, do jeito que ela é. Porém, nós temos que buscar conhecimento lá do hebraico. Porque, infelizmente, os homens responsáveis em traduzir as Escrituras para o português manipularam a tradução. Infelizmente. Com a ideia deles, manipular. Então, bom é que nós conheçamos algum mestre, algum professor que conheça o hebraico e que tenha acesso às cópias do hebraico. Não é o original, porque o original está trancado. O original está trancado lá na Grande Babilônia, a religião oficial mundial. Infelizmente, a religião oficial que distorceu
na tradução das Escrituras. Então, existem cópias. Então, quando algum rabino, algum mestre da Torá, a Torá é a instrução de Deus, que eles chamam de lei, que na verdade são instruções. Instruções para uma boa convivência, para uma vida digna. E a Taná é a escritura, que inclui o Pentateuco, inclui a Torá, inclui os Salmos e inclui os profetas. Quando nós encontramos um mestre que vem nos ensinar com fidelidade, poxa, nós crescemos espiritualmente. Amém? E Papai do Céu, na sua infinita graça e misericórdia para comigo, Ele tem colocado homens instruídos no hebraico para me ensinar, para me ajudar. E eu quero compartilhar. Eu não sou egoísta de reter o que eu aprendi. Eu quero compartilhar com aqueles que querem a verdade, com aqueles que querem crescer. Se você quer crescer, vai ser um prato cheio para você, para alimentar o teu espírito. Alimentar o teu espírito, não a tua alma. Você já viu muitos homens pregando, porque a palavra é para alimentar a alma. Na alma nós vivíamos na esfera da alma. O velho homem é a carne, o corpo. Você tira a alma do corpo, o corpo fica morto. Então o corpo ele movimenta com a vida da alma ou a vida do espírito. O Salvador diz que nós precisamos nascer de novo para que o nosso espírito que morreu lá com Adão, ele seja recriado no Mashiach, ele seja recriado no Salvador. E aí possamos nos alimentar da palavra como ele se alimentou. Ele sempre se alimentou da palavra. Tá? Ouvir a palavra e obedecer. Isso é se alimentar da palavra. E buscar a comunhão do Espírito, isso é beber do sangue dele. Quando nós buscamos o batismo do Espírito Santo, estamos bebendo do sangue do Cordeiro. Quando nos alimentamos da palavra, estamos comendo da carne do Cordeiro. Aleluia! Olha como é que a palavra alegra o teu coração. Está alegrando o meu? Está alegrando o teu. Aí sim, aí alegra a nossa alma. Alimenta o Espírito e o Espírito envia a alegria e a paz para a nossa alma, porque é através do Espírito que ele trabalha. Em Provérbios, tem uma palavra que diz assim, que o espírito do homem é a lâmpada do nosso Pai, do nosso Criador. E é através do Espírito que ele transforma a nossa alma. A nossa alma era maliciosa, mentirosa, enganosa, vaidosa, orgulhosa. Então a salvação se dá por meio dessa transformação. Quando eu olho assim e lembro do que eu era e o que eu sou agora, ainda falta muito eu ser transformado. Porém, a obra que ele começou a fazer, que ele está realizando, que ele está fazendo, puxa vida, é só ele mesmo, só o Salvador. Só o Salvador para transformar um ser humano, só ele mesmo. Ou seja, só o Espírito dele no Espírito do homem é que transforma a nossa alma, como ele quer. Glória ao Pai Eterno, glória ao Criador do Universo, glória ao Altíssimo, oh, aleluia! E outro segredo, hein? Quem se alimenta da palavra, habita no esconderijo do Altíssimo. Se alimentar da palavra e se encher da comunhão do Espírito, está no esconderijo do Altíssimo. E aí, ó, não vai ter diabo, não vai ter demônios algum, não vai ter olho grande, não vai ter inveja, não vai ter bruxaria, feitiçaria, não vai ter nenhuma coisa maligna que vai lhe atingir. Porque está escrito na palavra, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Oh, glória! E quando o mal vem, bate de frente com o nosso Salvador, ó, cai de joelho, para a glória do nosso Pai. Então, vamos continuar nos alimentando da carne do Cordeiro, que é a palavra do nosso Pai. Amém?
Oh, aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Pode dar um aleluia? Tá te enchendo de alegria? Oh, glória, aleluia. Olha, ouça, veja, o nosso Salvador é que nos conduz em triunfo. É Ele que nos faz mais que vencedor. Pelo entendimento da palavra, pela compreensão da palavra. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado pelo conhecimento pleno de Yahshua HaMashiach. Já foi dado. À medida que tomamos conhecimento e compreensão da verdade, ela começa a vir até nós. Aí as bênçãos começam a nos alcançar. Porque aquele que roubava não quer roubar mais. Aquele que mentia não quer mentir mais. Aquele que adulterava não quer adulterar mais. Aquele que servia a ídolos não quer mais servir a ídolos. Compreenderam? Porque ele foi transformado numa nova criatura, numa nova raça. A velha criatura não domina mais. Quem reina agora é a nova criatura, o homem espiritual. E tudo para a glória do nosso Pai. Tudo, absolutamente tudo para a glória do nosso Pai. Aleluia! Continuando. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Ou seja, quer se alimentar no Espírito? Primeiro, entra com louvor, com oração, com adoração, oração. E depois que você se sentir fortalecido, vem e se alimenta da palavra. Você vai crescer espiritualmente, porque o próprio Espírito Santo vai lhe dar entendimento, vai lhe ensinar. Amém? Verso 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. A única maneira de permanecer no Salvador é comendo da carne dele e bebendo do sangue dele. É se alimentando da palavra e se enchendo do Espírito. Você pode ir a quantos cultos for, a quantas reuniões forem. Se o homem que estiver lá pregando estiver na carne, você não se alimenta. Se o homem que estiver lá pregando, ensinando, se ele não consagra a vida dele, você vai entrar vazio e vai sair vazio. Você vai entrar do jeito e vai sair do mesmo jeito e de repente vai sair pior. Entendeu? Porque eu me consagro, porque eu recebi o ministério do Salvador, as palavras que ele coloca na minha boca liberam a vida. E são essas palavras que levam a paz e a alegria para o teu coração, para a tua preciosa alma. Oh, que maravilha, hein? Que bênção, né? Oh, aleluia! Aí você pode falar, o meu Salvador Yahshua é maravilhoso. Yahshua HaMashiach é maravilhoso. Ele é tremendo. Oh, aleluia! Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Aí vai se cumprir o que ele fala em João 15, versículo 7. Ele é a videira, né? João 15 diz que ele é a videira verdadeira. Se nós permanecermos nele, unido a ele, tudo que nós pedimos, ele vai fazer. Tudo, absolutamente tudo. Se unir a ele, ao Salvador. Não é uma religião.
O que os religiosos querem é que vocês ficam presos a ele, mas nós temos que nos prender, nos arraigar, nos alicerçar no Salvador, por meio da palavra, por entendimento da palavra. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha o segredo que está aqui, olha o mistério que está aqui. Assim como o Pai vive em Alcha, e Alcha também vai viver em nós. Se nós nos alimentarmos da palavra e nos enchermos do Espírito. O poder que está nele vai estar em nós. O poder do Pai que está no Mashiach, no Messias, vai também estar em mim, vai também estar em você. O poder que está no Salvador está em mim. E está também em você que crê. E assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Só podemos ter vida do Pai por meio do Salvador Yahshua HaMashiach. Não é por meio de religião. Não é por meio de denominação. Não é por meio de um homem comedor de arroz e feijão, não. Não é por meu intermédio, não. Eu sou apenas um canal que ele está usando. Na verdade, eu sou uma jumenta que ele está usando para abrir o teu entendimento. A responsabilidade da intimidade, da comunhão é tua, não é minha. A responsabilidade da comunhão não é com a denominação, não é com a religião, é você e ele. Você que diz que é de Deus, você que diz que quer fazer a vontade de Deus, você tem obrigação de jejuar por tua vida espiritual. Você tem obrigação de orar para ter intimidade com o Espírito Santo. E você tem obrigação de estudar a palavra, principalmente as cartas paulinas, porque as cartas de Paulo, de Shaul, que, traduzido para Paulo, é para a igreja. As cartas de Paulo é para a igreja. E a igreja somos nós que cremos no Mashiach. Então, por favor, em nome de Alcha, passa a estudar as cartas do apóstolo Paulo e se alimenta. As cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Pedro e todas as cartas do Novo Testamento. Se alimenta. Louve primeiro, ore primeiro, se encha do Espírito e depois estude. Não pegue a Bíblia para ler ou estudar sem primeiro orar. Primeiro ore. Primeiro se encha do Espírito. E o Espírito Santo vai te dar entendimento de tudo que ele quer que você aprenda. E não descarte aprender com quem sabe. Porque todos os dias nós aprendemos. Eu, pastor Hélio, sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu aprendo. E ainda não sei nada. Eu ainda sei muito pouco. E quero aprender mais. Para a glória do meu Pai do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele está falando da analogia do pão que foi dado para a carne. O maná que Deus enviou por meio de Moisés era para alimentar a carne. Então, quem comia daquela carne morria. Ou seja, a alma estava sujeito a se perder. Porém, quem se alimenta da palavra, a alma é salva. Foi por isso que ele veio para salvar o povo do pecado.
Ele veio para salvar o povo do pecado. Morreu no meu lugar e no seu lugar. Derramou o sangue dele para nos comprar para o nosso Pai. Nos lavar e nos remir. Então nós podemos confessar. O sangue de Yahshua tem poder sobre a minha vida. Você pode confessar. O sangue de Yahshua HaMashiach tem poder sobre a minha vida. Aleluia! E a presença dele em mim é alegria, é paz, é ousadia, é intrepidez. Não é arrepio na carne. Eu repreendo. Arrepio na carne, eu repreendo. Não quero saber de arrepio na carne. O meu Salvador só trabalha na carne para curar, para libertar. Não com emoção. É com poder, é com fogo que cura, que liberta, que transforma e que traz alegria plena, paz perfeita lá no interior. Oh, aleluia! Oh, glória! Glória! O Espírito da verdade está te revestindo. Sim, o Espírito do nosso Pai eterno está te revestindo. Porque o Espírito Santo foi enviado para falar conosco da parte do Salvador. Da parte do Salvador. Você pode examinar a partir do capítulo 14 de João, examina o capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que você vai encontrar ali. Eu poderia dar referência. Eu poderia dar. Mas não vou dar, não. Você tem que aprender a garimpar. Sabe por quê? A palavra é um verdadeiro tesouro. Aqui encontramos pérolas preciosas. E assim como eu garimpo, você também tem que aprender a garimpar. Eu estou dando os capítulos para você ir lá e você estudar. Oportunidade de você estudar e garimpar. E se você quer ter o caráter do Salvador, o caráter de Yahshua, estude o capítulo 5, 6 e 7 e 8 de Mateus, Matitial. O nome hebraico de Mateus é Matitial. O nome hebraico de Paulo é Shaul. Então estude. Capítulo 23, capítulo 24 e 25 de Mateus também. Você vai ter o caráter de Yahshua. Quer crescer mais no caráter de Yahshua, ser semelhante a ele? Estude também Romanos capítulo 1, capítulo 2. Romanos capítulo 13, 14. Estude 1 de Pedro 1, 2, 3, 4, 5. Todo o primeiro livro de Pedro. Capítulo 2, 3 e 4 de Tiago. Vai crescer espiritualmente. Vai meditando. Depois, você estude todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. 3 vezes, estude 3 vezes. 3 vezes. Aí que você estudar de Mateus a Apocalipse 3 vezes, primeiro, louvando e orando, antes de estudar. Quando você for estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ter um amplo entendimento. Quando você começar lá de Gênesis, você vai ter um amplo entendimento. O Espírito Santo vai te falar profundamente no seu coração. Aí você vai crescer na graça e no conhecimento de Yahshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. Então, o maná que eles comeram no deserto era para alimentar a carne. É o que alimenta a nossa carne, que é o feijão, o arroz, aquele pãozinho. Aquilo ali nós temos que cumprir. É um mandamento do Salvador. É uma obediência. Como o batismo é um mandamento. Ele ordenou, na verdade é a ordenança do Salvador. Tá? O batismo nas águas, a ceia, o jejum, oração, tudo é ordenança para o nosso próprio benefício.
Amém. Glória ao Pai. Interessante, como está aqui, ele ensinava em Cafarnaum, nos versículos 59, ele não estava ensinando no templo, não. Que, na verdade, o Salvador nunca pôde entrar no templo. Quando ele chegou lá no templo, no átrio do templo, ele nem entrou, ele nunca entrou no templo. Lá no átrio exterior do templo, que ele encontrou os homens fazendo comércio, ele fez um chicote de cordas e literalmente ele bateu nos vendedores. Porque eles estavam vendendo, fazendo câmbio, porém tirando proveito do povo. E um dia, Yalcha falou para mim que não queria. Um dia eu coloquei cantina. Um dia eu coloquei cantina no templo que eu estava presidindo, que era pastor. Num dos templos. Então o que aconteceu é que a vida de Yalcha não estava mais se manifestando. Então eu entrei no jejum e eu perguntei, Senhor, por que não está acontecendo mais milagre? Por que os doentes não estão sendo curados? Por que não está havendo libertação? Ele disse para mim, você não confia em mim. Eu falei, Senhor, como não? Se você confiasse em mim, você não colocaria comércio no templo. Meus irmãos, eu chorei. Eu pedi perdão. Eu desci do monte, tirei a cantina, nunca mais coloquei cantina. Isso é falta de fé, é falta de confiança, é falta de dependência. E está cheio de enganador fazendo isso nos templos. Sabe o que ele falou para mim? Você chama aquele lugar de casa do Criador, de casa de oração, e faz comércio lá. Você sabe que eu não quero comércio no templo. É sério. Eu comi aquelas palavras, eu comi. E me alimento dessas palavras até hoje. Até hoje elas estão guardadas na minha mente e no meu coração. Até hoje eu me alimento dessas palavras. E elas me dão vida, elas me renovam, elas me fortalecem. É isso. A cada palavra que você comer das Escrituras, guarda na sua mente, guarda no seu coração e vive elas. Eu era um religioso. Eu era católico, eu ia à igreja católica. E quando eu entrei num centro espírita pela primeira vez e vi as imagens que tinha no espiritismo, eu mergulhei de cabeça. Porque as imagens que tinha na minha religião, imagem daquele boneco na cruz, tinha lá no centro espírita. Imagem de Maria, imagem de Jorge, de Benedito, de Aparecida. Eu, cego, né? Eu, cego espiritual, fiz uma correlação com meus próprios pensamentos, meu achismo. Eu era um achólogo, um pensólogo de mim mesmo. Aí mergulhei de cabeça. Aí minha vida, ó. Até que um dia eu clamei, Pai, eu falei, Deus, me mostra o caminho. Eu ainda não sabia o nome do Criador, não. Deus, me mostra o caminho. Aí ele me conduziu para a igreja evangélica. Então eu comecei a crescer, a aprender. Conheci o Salvador com o nome de Jesus, me apresentaram o Salvador com o nome de Jesus, abracei esse nome com muita fé, com muita confiança. Comecei a fazer a obra. E um dia, numa das igrejas que eu estava, a primeira igreja, fazendo uma campanha, eu já dirigindo congregação, ponto de pregação, fizemos uma campanha com a Arca de Aliança, e eu fui com a arca, com alguns obreiros. Aí mandaram uma cartinha para mim. Ô, irmão, a Bíblia diz para crescer na graça do conhecimento. Isso aí já passou há muito tempo, irmão. Isso aí já está no passado. A arca agora somos nós. O Espírito não habita mais nessa caixa, não. O Espírito habita em nós.
Aí me deu alguma referência bíblica, né? Aí eu caí, mergulhei na Bíblia e comecei a estudar aquilo ali. Aí descobri que o Espírito Santo já veio sobre nós, né, no dia de Pentecostes, que nós hoje somos a arca. Nós é que levamos o Espírito do Pai. Aí eu comecei a orar. Pai, me mostra a verdade. Pai, não deixa eu ser mais enganado. Pai, revela para mim a verdade. Me guia, ó Espírito Santo. Me guia em toda a verdade. Aí ele começou a chegar. Depois ele me levou, ele me conduziu até uma livraria evangélica e me fez encontrar uma Bíblia que estava lá guardada para mim. Comecei a crescer, comecei a estudar aquela Bíblia. Vou dar o nome dela. Bíblia anotada por Dr. Scofield. Bíblia de João Ferreira de Almeida atualizada. Como nós crescemos paulatinamente, hoje eu tenho a Bíblia Peshitta, que foi traduzida do aramaico. Tem a Bíblia Judaica, que foi traduzida do hebraico. Tem a Bíblia João Ferreira de Almeida. Tem a Bíblia de estudo do isso aqui, John. Eu tenho um total de 4 Bíblias de estudo. 5 Bíblias de estudo. Tenho comentários bíblicos, dicionário bíblico, e pedi que ele me acrescentasse mais. Comecei a estudar o hebraico, e aí ele está me revelando coisas profundas, fazendo com que as verdades cheguem até mim. E a minha alegria é eterna. Amém, meus amados? Quero orar por você. Você quer a minha oração? Feche seus olhos. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Pai do Rei Salvador Yahshua HaMashiach e nosso Pai. Perdoa todas as nossas iniquidades e falhas. Perdoa a nossa ignorância. Pai eterno, Pai santo, em nome de Yahshua, teu Filho, vem iluminar o nosso espírito, nosso entendimento com a tua verdade. Queremos comer da carne e beber do sangue de Yahshua, teu Filho amado, para ter a vida do Senhor em nós. Meu Pai, eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã. Se revela a ela, se revela a cada um deles. Meu Pai, fala com os meus amados irmãos. E confirma a tua palavra com alegria, com a paz no coração. Confirma, meu Pai. Repreendendo o espírito do engano, repreendendo o espírito da mentira, repreendendo o espírito do arrepio, repreendendo o espírito do calor na carne, repreendendo o espírito da doença, da enfermidade, repreendendo, meu Pai, o espírito da cegueira espiritual, repreendendo o espírito da incredulidade. E em nome de Yahshua HaMashiach, eu digo a todo mal, sai desta vida agora. Sai da mente, sai do subconsciente, do intelecto, sai da carne, sai da alma, solta esta alma. Em nome de Yahshua HaMashiach, sai para as profundezas do abismo. Seja liberto, meus irmãos. Sejam abençoados, meus irmãos. Sejam cheios do Espírito da verdade, em nome de Yahshua HaMashiach, o Espírito que o mundo não pode receber. E você que recebe, você diga amém. Eu recebo, em nome de Yahshua HaMashiach. Aleluia. Aleluia. Que o Pai eterno te abençoe. Para sempre. Em nome de Yahshua. Amém?